Saudações missionárias. Você já pensou em dar uma desculpa para Deus quando Ele falou algo que você considerou difícil ou se sentiu inadequado para a função? Fique comigo até o final desse vídeo porque esse é o assunto de hoje do nosso Momento Missionário. Vamos ler Jeremias capítulo 1, versículos de 4 a 8, que diz assim: A mim me veio a palavra do Senhor dizendo: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Esse é o texto da vocação ministerial do profeta Jeremias. Quando Deus falou com Jeremias, Jeremias se sentiu inadequado para a função e ele deu algumas desculpas para Deus. E essa questão de dar desculpa para Deus é algo interessante e, ao mesmo tempo, até mesmo insano, porque Deus sabe de todas as coisas, não é verdade? Mas não é privilégio só seu, se você já fez isso, ou de Jeremias. A gente vai ver que na Bíblia tem outros exemplos também de homens que deram algumas desculpas diante de Deus, como, por exemplo, Moisés e Gideão. Moisés deu um monte de desculpas para Deus. Olha, Moisés diz: quem eu sou? Ou ele disse que ele era pesado de língua, que não era eloquente, ou que o povo não ia acreditar no chamado dele, ou até mesmo, por fim, Moisés acabou dizendo para Deus mandar outro e não ele. Gideão disse que ele era o menor lá da casa do pai dele e que a família dele era a mais pobre da tribo dele. E as desculpas de Jeremias? No texto que nós acabamos de ler, ele disse que era muito jovem, que não sabia falar. Talvez esta seja a minha ou a sua desculpa diante de um chamado de Deus, diante da vocação missionária. Nós nos achamos fracos, inadequados, incapazes, talvez não sabemos falar, e isso nos leva a argumentar com Deus. Mas antes de tratar das desculpas humanas, é importante nós atentarmos para algumas verdades que nós podemos identificar aqui no versículo 5 desse texto que eu acabei de ler. Vamos dar uma olhadinha aqui no versículo 5. O verso 5 nos mostra que Deus, muito antes de chamar, Deus já conhecia o profeta. Antes mesmo do nascimento dele, ele diz: olha, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Então, antes de Deus chamar, antes de Deus vocacionar a qualquer um, ele já o conhecia. E é interessante que antes de conhecer, uma segunda coisa que Deus diz é que ele chamou. Ora, Deus já havia chamado antes de comunicar ao profeta que ele seria quem ele foi. E interessante que ao chamar, Deus também já o consagrou. Consagrar significa separar. Deus já tinha separado Jeremias lá no ventre da mãe dele para si mesmo, porque ele fala assim, olha, olha o versículo 5, diz: antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então Deus, lá no ventre, Deus já havia conhecido, e por conhecer, Deus já havia separado e já havia consagrado para ser profeta. E isso acontece comigo e com você, porque Deus é Deus. A Bíblia diz lá no Salmo 139 que o Senhor nos conheceu, que o Senhor nos viu, substância ainda informe, quando estávamos ainda no ventre da nossa mãe. Ele mesmo já nos viu e já escreveu cada um dos nossos dias, quando estávamos ainda antes de sermos completamente formados. Então, essa ideia de querer dar uma desculpinha para Deus ou convencer a Deus de que você é inadequado, isso não funciona. Isso pode ser pelo menos 3 coisas, pelo menos
3 razões eu quero mostrar para você por que nós damos desculpas para Deus. A primeira delas é porque nós pensamos que nós vamos realizar a obra na força do nosso braço. Por isso que nós dizemos, eu não sou capaz, eu não sei falar, eu ainda sou jovem. Ora, isso é querer andar na independência de Deus. Isso é ser independente de Deus, é pecado. Uma outra razão por que nós damos desculpas para Deus é porque nós temos medo de fracassar. Ora, se temos medo de fracassar, nós estamos sendo incrédulos, não estamos confiando naquele que nos chamou. E uma terceira razão por que damos desculpas para Deus é porque nós olhamos as circunstâncias. E as circunstâncias, elas desencorajam mesmo a pessoa que olha para elas. Mas isso é andar por vista. Também acaba levando à incredulidade. Nós não podemos andar baseados naquilo que nós vemos, naquilo que nós sentimos, naquilo que nós pensamos, mas sim baseados no que Deus falou para nós. E voltando ao texto de Jeremias, qual foi a atitude de Deus diante das desculpas do profeta? Ou melhor, o argumento de Deus diante das nossas desculpas? Em primeiro lugar, nós vamos ver que a atitude de Deus é não discutir. Deus não discute com o homem diante dos seus argumentos. Lembra de Moisés, que eu citei? Moisés diz, quem sou eu? Eu não sei falar, não sei o quê. Deus não argumentou com ele nesses termos. Deus não falou, você é isso, você é... Não, Deus disse, eu serei contigo. Mas eu não sei falar. Eu serei com a tua boca. Mas não vão crer, não sabem nem o seu, não sei nem o seu nome. Deus disse, eu sou. Lembra do que Deus disse para Gideão? Quando Gideão, Senhor, eu sou tão pequenininho e a minha família é pobre. Deus disse, já que eu estou contigo, desbaratarás os midianitas. Então, o argumento de Deus, ou melhor, a visão de Deus não é quem nós somos, mas é que Ele está conosco. E quem Ele é. Não é na força de quem nós vamos, é na força dEle, não é na nossa força. Então, o argumento que esses homens apresentaram, inclusive Jeremias, no texto que nós lemos, Deus disse, olha, não temas, eu serei contigo. E se Deus é conosco, fim de papo, está resolvido, a questão está feita. Por isso, não apresentemos desculpas diante de Deus para o chamado para fazermos a obra missionária. Sem desculpas, façamos missões. E lembre-se, missões se fazem com os pés que vão, com as mãos que se estendem para contribuir e com os joelhos que se dobram em intercessão. Compartilhe esse vídeo, deixe seu joinha aí e também se inscreva no canal. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.